E aí galera, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um Pega Fogo Redação, certo? E como o Gabriel já falou aí no Que Calme, a gente está aqui voltando das férias, né? Nós, vocês também. Então a gente espera que tenhamos mais telespectadores, mas não só telespectadores, mas pessoas que escrevem, pessoas que produzem, né? Porque a gente sabe que o tempo está passando aí, cada vez mais a gente está se aproximando do Enem. Então é super importante que você esteja aí praticando cada vez mais, beleza? Então nós estamos aqui para contribuir cada vez mais, não paramos nas férias e não pararemos até o Enem. Agora a meta é cada vez mais estar próximos de vocês, né? Para que a meta de alcançar o 1000 seja estabelecida e alcançada, beleza? E aí, se você lembra daquela nossa proposta inicial, que era estar pertinho de você, que era estar conversando nos momentos ali de dificuldade, alguns, né, Jorge, procuram a gente lá no privado, a gente sempre dá o suporte necessário. Perdoem aí qualquer eventual falha nossa no sentido de estar ali também cobrando um pouco, né? A gente também diz assim que não parou em julho, mas a gente também, né, deu uma pequena pausinha porque também a gente merece, né? A gente também é filho de Deus. E aí assim, eu não queria fazer essa fala chata porque a gente está dentro de um contexto em que, quer queira ou quer não, nós fornecemos um serviço, acho que tem que ficar claro, só que a gente também não pode negar que a gente está percebendo que muita gente, né, não está indo lá no vídeo, não tá acompanhando o repertório, não está acompanhando o Pega Fogo Redação. E a ideia, Milzeiro, é que você se aproprie desses materiais para estar escrevendo um texto. Mas professor, mas esse tema aí eu já me garanto. Meus parabéns. Só que assim, mesmo você se garantindo, eu te garanto que lá vai ter coisa que talvez você não conseguisse, né, na hora pensar ou articular assuntos ou temas, enfim, teorias, material, né, pra gente estar sempre apoiando você. Então, bora lá, quando a gente soltar o vídeo lá, tira aí de novo, aqui é uma fala muito mais de apelo mesmo, tira 30 minutos, tira, sei lá, 1 hora para ver os vídeos, para você conseguir se apropriar do material. Beleza? Então, não dá mais tempo de encontrar desculpas, né? Porque prova, férias, tudo. A gente sabe que tem tudo isso, mas a gente precisa se organizar, criar o teu cronograma, faz uma forma de dar certo. E aí você sabe já que os resultados vêm, porque, enfim, é uma coisa natural, né? Isso, estuda, o resultado sobe, né? Igual academia, você mais crescer. Aumenta. Então bora lá, gente. O tema da semana vocês já viram no Keep Calm é sedentarismo na contemporaneidade. Como é que a gente pode solucionar esse problema? E o Pega Fogo Redação tem esse modelo que é trazer uma discussão mais vasta e mais ampla sobre o tema da semana, tá? E aí, nessa perspectiva, a gente vai elencar aqui vários fatores, vários elementos, desde aspectos teóricos, que aí eu já falo para você que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque citar às vezes um teórico X, teórico Y na redação tem que ter um pouco mais de ser mais polido. E desde, enfim, eu tenho aqui na cabeça também um episódio de South Park para a gente estar fazendo essa alusão, quem é fã de South Park vai se identificar. Então a gente vai estar trazendo isso. Vamos também apontar um caminho para você seguir, mais ou menos esse. Você deve seguir esse caminho na redação, você seguindo ele você vai se dar bem. E aí, por fim, trazer uma discussão mais voltada para a intervenção, que aí já tem a ver com a falta de política pública, tem a ver com o posicionamento do governo, tem a ver com o posicionamento de ONGs ou profissionais da saúde que poderiam desenvolver projetos, entre outras coisas, voltado para a saúde física humana. Quando a gente pensa assim, principalmente nessas questões de saúde, acho que a proposta de intervenção fica muito mais fácil de ser desenvolvida. Né? E aí, dependendo, claro, né, dos argumentos lá que eles vão trazer lá acima, que devem ser essenciais para continuar o texto. Então, seguindo, né, também de novo aquele modelo, a gente também sempre se apropria um pouco do repertório insano, que já foi discutido um pouco lá no PDF, a gente usa, né, a cola aqui como você pode ver, que é muita coisa, não dá para decorar tudo, não dá para articular tudo assim de cabeça. De início lá, você vai ver aí, né, que eu já trouxe 3 nomes bastante renomados do campo da sociologia. Então, se você não conhecia muito bem, talvez o mais famoso aí, conhecido junto com Marx e Durkheim, que são citados também em outras redações, é o próprio Max Weber, tá? Mas eu acho que eles usam muito bem Hannah Arendt, né? Isso, Hannah Arendt também. Tem muitos viés sociais, verdade. E as pessoas costumam usar muito na redação. Hannah Arendt, verdade. O que eu acho que usam menos aí no caso é o Anton Giddens, né? É um pouquinho mais
periférico, digamos assim, tem uns estudos mais voltados para a sociologia urbana. A galera que é especialista nessa área é que lê mais o Giddens, cita mais o Giddens. E eu vou trazer só lá no final alguns aspectos do que eles chamam de sedentarismo, e aí ele elencou alguns tópicos. Sim. E aí como é que você pode usar isso? Explico já, tá? A priori, pessoal, parece ser muito teórico e muito difícil de se colocar isso na redação. Mas quando você começa a perceber tipo, a relevância disso na sociedade, ou como que isso se manifesta, assim, para além das palavras, você consegue associar isso à redação, né? Eu acho que aos poucos a gente vai desmistificando, talvez seja mais ou menos. E aí, assim, fica muito aquela questão da dica do seguinte: qual é o grande bizu de quando você começa a escrever o texto? Primeiro, pasmem, não é começar a escrever, é começar a separar tópicos. Isso aí já é de praxe. A galera que tira 1000 na redação pode perguntar a eles primeiro fazem um elenco de diversos tópicos para depois selecionarem, ou seja, você não usa todos. Isso aí tem que estar claro na cabeça de vocês. E aí eu queria trazer só uma historinha que é muito bacana, e aí eu começo já fazendo a questão dos tópicos de quando a gente está discutindo, por exemplo, nessa perspectiva da história natural, quando a gente, lá no primeiro ano do ensino médio, que basicamente o conteúdo é desse período, que seria daquela história natural dos hominídeos, australopithecus, neandertais, aquela área de estudo da história natural que fica muito nessa perspectiva. O que acontece? Primeiro tópico. Aí o que é que pode ser um dispositivo mnemônico, né? Ou seja, aquela coisa que faz você lembrar outras coisas, né? Que seria o conceito de nomadismo. Mas, professor, nomadismo é o inverso. Os nômades são a galera que sai vagando, buscando, eles não são sedentários. E aí eu quero só falar para você que o sedentarismo do ponto de vista social, não do ponto de vista da educação física, né, daquele ser humano que não pratica exercício físico, ele tem uma outra perspectiva que seria o sedentarismo histórico, né, de quando as pessoas pararam de ser nômades. Tá? E aí se você tiver a habilidade de fazer esse paralelo, exemplo, na história da humanidade, os nômades ficaram conhecidos por vagarem diversos lugares. Só um exemplo, não é introdução articulada. Aí você não está citando os nômades, aí você vem e fala, né? E aí, só uma questão de raciocínio, decidiram parar. Formulo já melhor na minha cabeça aqui. E aí, se você conseguir fazer esse paralelo, né, da história natural, é meio punk, assim, mas não é impossível. Mas eu acho que é uma contextualização boa. Percebe, né? Espero estar sendo claro aqui. Mas aí você vai citar essa questão do momento em que as organizações sociais, né, os coletivos, fincaram. E aí começou a se pensar o sedentarismo. O sedentarismo do ponto de vista de você ficar num lugar, procriar, enfim, ficar naquela região e desenvolver ela. Bom? Serve para você tipo, meio que conceitual o que seria o sedentarismo, né? Porque você começa com esse viés social e depois traz mais para a questão da saúde e aí você vai fazer esse comparativo, né? Perfeito. Como o Jorge falou, justamente, a questão de você trazer esse paralelo com o sedentarismo social, que seria de um grupo específico, só serve para dizer o seguinte: corretor, meu filho, eu sei o que é que eu estou falando, tá? E aí rapidamente você já traria os dois problemas que você deveria trazer, que deve trazer, já para pensar a contemporaneidade. Uma coisa que é interessante, que eu estava pensando, Gabriel, na leitura, é que, por exemplo, pensando nisso no caso da história e comparando com a questão de saúde, parece como se fosse uma, não inversão de valores, mas uma mudança, por exemplo, que os nômades eram mais comuns e se tornaram mais escassos. E parece que ser nômade que é estranho. E da mesma forma que acontece, né? Quando você é sedentário, ser sedentário é muito mais normal do que você ser fitness, por exemplo. Então dá para fazer esse comparativo, né? Tipo, de que quando você escolhe não ser sedentário, é como se você estivesse fora do que se espera, né? Perfeito. Eu já vi, e até porque, tipo assim, quando eu estou escrevendo na redação, eu viajo muito. E aí a minha especialidade é viajar. Eu já pensei até mesmo, se você também tiver afinidade, tiver coragem para citar, dá para citar mesmo até a questão do Jardim do Éden. Como assim? Viagem é essa? Vamos lá. E aí redação é isso, né? É viajar. O Jardim do Éden, Milzeiro, era aquela promessa do Deus Todo-Poderoso para Adão e Eva. Então a gente está pensando lá no contexto do pecado original.
que acontece? A gente, pelo menos nas escolas catequistas aí que todo mundo fez, aí primeira comunhão, foi nos ensinado muita coisa sobre a questão do mundo perfeito, que seria aquela coisa idealizada, né? Ou seja, as pessoas não precisariam trabalhar, as pessoas não precisariam fazer isso ou aquilo. Quando eu digo que você não precisa trabalhar, você não precisa fazer aquilo, você não precisa fazer isso, vocês têm que viver. Deus aqui, né? Deus está dizendo que Adão e Eva seriam, sim, sedentários. Então, nessa perspectiva, se você conseguir fazer, aí fica a critério de você. Mas percebe a alusão, né? Sim. Tipo assim, né, lá no início, né, em Gênesis, você cita Gênesis, só que aí tem que ler, gente. A gente está aqui suscitando você a pensar essas questões. Não vou usar isso, massa, fica sabendo disso para a tua vida. Já fica como argumento sobre o tema, e aí você faz esse paralelo, né? Sei lá, o sedentarismo pode ser percebido no livro da Bíblia, no livro Gênesis da Bíblia, quando Deus promete o paraíso perfeito a Adão e Eva. Ordinariamente percebemos uma relação íntima entre os comportamentos sedentários dos seres humanos, tais como a não prática de exercício físico, né? E, sei lá, uma má estrutura pública, né? Porque a gente percebe que hoje meio que a sensação é ter diversos pontos de exercício em praças públicas que às vezes não são os melhores e nem tem em todo canto. A gente chega já nisso porque isso é um problema de poder público e está intimamente ligado à atividade sedentária do brasileiro, tá? A gente vai entender essa relação já. Então fica essa questão. Então já trouxe aí duas alusões históricas bem massas, complicadas, admito, que seria a questão do momento em que o ser humano deixa de ser nômade, e aí essa questão, a Bíblia lá de Gênesis, quando você cita a questão do paraíso, o ideal de Deus para com Adão e Eva. Fica a seu critério. Mesmo que pareça ser difícil, mas eu acho que vale a pena refletir, né? Porque você vai perceber que não são coisas difíceis, estão fora da realidade, são coisas que você convive e conversa sobre, e você consegue associar isso de uma forma bem louca, né? Mas é muito associável. Bem viagem. E aí fica aquela questão da gente sair dessa noção tão metódica, né? Sedentarismo, sei lá, gordo. Não, gente, o sedentarismo ele vai para além do corpo físico. O sedentarismo é uma condição social. É tanto que no Keep Calm eu fiz a perguntinha. Sim, verdade. Você lembra? Então, se você tiver visto o Keep Calm, vai estar lá, né? E aí, você considera o sedentarismo um modo de vida, né? Ou uma doença? Tem gente que vive do jeito que vive. E aí quem sou eu para contestar? Mas tem de ser analisado. Então isso aí é outro ponto. Tá? E aí fica a questão, né? Dessa parte que a gente vai trazer agora, já trouxe duas alusões. E aí eu queria só citar um ponto bem interessante, que a gente começaria a pensar o sedentarismo na contemporaneidade. O que é que acontece? De novo, preste atenção. A ideia, meus irmãos, é que você não precisa, por exemplo, é o que acontece, né, Jorge? Muita gente começa a escrever a redação, você até fez um vídeo lá no Instagram, né? Essa fuga ou agenciamento do tema. A galera tá um tema X e aí começa a trazer um problema de outra natureza que tem a ver com o tema, mas as pessoas ficam presas nisso exemplo. O que é que acontece? A questão do sedentarismo na contemporaneidade, ela acarreta diversos pontos negativos. Quais? Vamos lá. Gordofobia, que é um problema muito sério no Brasil hoje, né? E aí as pessoas que são assim, têm um peso acima, né, do normal, da sua faixa, aquela coisa toda, sofrem muito com isso, né? O que a gente chama de gordofobia. Problemas psicológicos, quais? Bulimia, né? Aquela coisa do tô gordo, tô feio. E aí de novo a gente está pensando na gordofobia, porque ser gordo é ser feio. A própria exclusão social. Depressão. Vai gerar depressão. Depressão. Problemas que estão ligados intimamente, por exemplo, com a perspectiva da estética, né, do corpo perfeito. Então, tudo isso são ramificações do tema sedentarismo. O que é que eu estou dizendo? E não só também doenças psicológicas, mas as próprias doenças mesmo, tipo, sei lá, diabetes e outras coisas sanguíneas. Isso, perfeito. Que podem ser geradas pelo que entra já no campo da saúde pública mesmo, né? E aí você pode até também já dar cutucadinha no governo. A ideia da estética, do corpo perfeito, está ligado à questão
Ignore qualquer barulhinho das redondezas aqui. A questão da estética, ela está justamente ligada a esse medo do feio, né? Sim. Ou seja, aí você começa a discutir o que é feio e o que é belo. Estou lembrando aqui até da Grécia Antiga, né? Aquela concepção do grego enquanto modelo ocidental, aquele corpo escultural. Então a gente acaba discutindo essas ramificações. Lembrei. O que é que acontece? Tudo que a gente falou aqui foram tópicos. Você vai colocar tudo isso na redação? Pelo amor de Deus, Museu. Não. Você vai colocar ali 2 no máximo, como a gente já falou 1 milhão de vezes, mas são 2 que você percebe que você tem afinidade. Coloquei um monte e não sei de nada, aí tá difícil. Se você elencou 10 tópicos e você não consegue falar de nenhum, Museu, só Jesus na hora da redação da Talvez Jesus. Porque fica difícil. Uma coisa é você dizer assim, não pensei em nada. Entendo, pensei em 10, aí convenhamos, né? É um pouquinho complicado. Mas brincadeiras à parte, a gente segue aí junto, firme e forte, para desmistificar essa coisa que a redação é essa escrita rápida, pressa, não, é calma e cadenciada, entre outras coisas. E falando sobre aquilo que tu estava falando também sobre o tangenciamento, o próprio tangenciamento, nessa escolha também cuidado para você não focar em uma dessas referências e seguir para outro viés, que não é o viés que a redação pede, né? Então tem que ter cuidado também com essas escolhas. Perfeito. E a construção do texto em si, como o Gabriel falou, é necessário esse planejamento, porque a partir desse planejamento você já vai pensar na introdução, que vai introduzir quais são esses argumentos que você tem, que você vai colocar lá, né? Para já encadeando tudo e não ficar um texto tão... Você vai pegar uma informação aqui, outra totalmente diferente, depois o texto vai ficar, parece que um parágrafo foi tirado de um lugar, outro parágrafo foi tirado de outro, eles não se encaixam, né? Perfeito. Então também tem que ter cuidado com isso aí. Gente, aqui estava tendo um insight aqui, agora eu lembrei da Hannah Arendt e eu lembrei do Nietzsche, porque o Nietzsche no livro Assim Falou Zaratustra, ele traz um conceito que ficou muito famoso, que é o conceito do super-homem, né? Aquele homem que traz a transvaloração dos valores. Diabos é isso. Ele coloca por terra, né, como a gente fala, toda essa concepção moralista, cristã, que prende essa natureza humana. O que é que eu estou falando com isso? A Hannah Arendt, ela vem um pouquinho na perspectiva do Nietzsche, mas por outro lado, porque aí no repertório historiano você viu que eu coloquei lá na parte da Hannah Arendt, que ela traz o conceito de vita ativa, que vem do latim, está muito fácil de traduzir, seria uma vida ativa. Só que perceba, a vida ativa da Hannah Arendt não é a vida ativa do que o professor de educação física vai dizer para o cara que é sedentário. Acontece, presta atenção, isso é muito sério. Quando eu digo para o cara assim, Jorge, meu amigo, você está gordo, feio, você precisa emagrecer. O cara estava vivendo bem até aquele momento em que eu cheguei e falei para ele aquelas coisas. Até então, 100 mil na vida daquele cara, ele estava tipo assim, meio maravilhoso. Então eu chego, e aí no momento em que eu digo aquilo, eu estou impondo um padrão social, presta atenção. E aí para Hannah Arendt, a vida ativa, ela é uma vida sem essas imposições sociais. Ou seja, o cara é sedentário se ele quiser. Não precisa ficar a sociedade dizendo que o cara tem que seguir um padrão, que o cara tem que ter 70 quilos, que o cara tem que ser isso ou aquilo. Percebe? Então, a Hannah Arendt aqui ela é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque, como ela é socióloga, né? Geralmente o sociólogo tem muitas coisas das metáforas, de você distorcer um pouco o conceito. Então, a vida ativa da Hannah Arendt aqui nessa discussão é justamente o oposto. Não é a vida ativa do cara que faz exercício todo dia, é a vida ativa do cara que é livre. Eu sou livre para escolher o corpo que eu quero ter. E esse corpo depende de uma vida sedentária, o problema é meu. Não é da sociedade, não é de outro cara. Agora, detalhe, como o Jorge falou, o sedentarismo ele gera a questão da obesidade. Isso é notório. E aí, quando você está falando de obesidade, eu saio do campo da sociologia e entro no campo da saúde pública. Porque a obesidade acarreta diabetes, acarreta problemas no sangue, acarreta um monte de coisa. Então, nesse sentido, você pode fazer esse paralelo e estar discutindo quais problemas o sedentarismo ocasiona. Aí é outra questão, tá? Mas se você citar, por exemplo, que a Hannah Arendt está falando de vida ativa e é da vida ativa do cara que faz exercício, tá tudo errado, tá? Então presta atenção nesse sentido. No caso, para usar esse tipo de argumento, seria para ir contra esse argumento, seria um contra-argumento. Né? Perfeito. Dizer que ela fala sobre a questão da liberdade, mas será que essa liberdade
vai trazer realmente, por exemplo, uma vida plena para a pessoa, já que o sedentarismo pode acarretar todos esses problemas que a gente falou. Então, deve ser usado como um contra-argumento, né? Perfeito. Tá, e aí, Milzeiro, é por aí, né, essas questões, a gente está trazendo aqui, principalmente a gente está trazendo essas alusões, essas teorias, esses repertórios para você estar articulando, para você estar pensando. Eu só acho que você só vai conseguir articular essas coisas se você realmente parar mesmo e analisar tudo que a gente está falando. Se eu ouvir muito rápido, apressado, não vai dar certo, você não vai escutar, não vai entender direito, na verdade. Tá? O que acontece? Outro ponto, sedentarismo. Por que o sedentarismo é um problema também de caráter social e público? As pessoas falam muito, criticam muitas outras pessoas, falando o seguinte: fulano está acima do peso e aí não faz atividade porque não quer. Gente, o ser humano já ficou comprovado isso, é questão de natureza humana. O ser humano geralmente ele só começa a fazer uma coisa quando ele é estimulado. Quem que pode estimular? Aí já entra o traço interventivo. Sim. Não só o traço interventivo, mas entra já a intervenção. Programas sociais que promovam, estimulem a atividade física em prol de uma sociedade mais saudável, mais ativa, por aí vai. No próprio desenvolvimento já vai falar da falta disso, né? E da necessidade de que isso exista, né? Que são essas políticas voltadas mesmo para a saúde, o próprio incentivo mesmo do governo, né? Para que a sociedade não seja sedentária, e depois você vai retomar isso na intervenção, colocando o que você acha que deve ser feito a partir disso. Perfeito, eu estou lembrando. É uma ligação dentro. Estava até lembrando aqui da questão você pode citar assim facilmente a questão dos espaços públicos. Geralmente são sucateados, não fornecem o melhor que a sociedade poderia ter. Sim. E a própria escola, vamos supor, por exemplo, se você optar por falar do sedentarismo numa perspectiva mais do público adolescente, você pode falar da escola, ou seja, público adolescente, geralmente estudante, tem aumentado os números alarmantes de obesidade. Sim. O que é que isso acarreta, por exemplo? Às vezes tem escola, né, Jorge e Milzeiro, que tem quadra e a quadra muito trancada. Não pode ser usada. E aí tá ali pra quê, né? E aí o pior, tem escola que nem tem isso. Então logo a escola não vira muito aquele espaço de lazer. Ela vira realmente um canto em que o cara vai lá e vai estudar um monte de conteúdo, matemática, português, química e por aí vai. Né? Aí a educação física ela fica um pouco, tem até a brincadeira, né? Que o professor de educação física ele só presta quando ele leva para a quadra, né? Então fica muito nessa perspectiva, né? Nessa questão do problema que ele é estrutural, pensando no público em geral, mas que ele é também institucional. Você tem a quadra, mas você não pode usar, então você fica... E da mesma forma acontece quando tu fala dos espaços, né? Que tem aumentado esses espaços, ser academias públicas abertas, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm acesso àquilo, então está lá, porém elas não sabem nem como usar. Então, é como se fosse só uma forma de justificar, tá aqui, colocamos isso aqui, vão lá, use, mas não tem um educador físico, não tem nenhum tipo de profissional para orientar aquilo, né? Então também já a pessoa não se sente estimulada, né? De forma... E aí a política pública pessoal, ela não fala por si só, ela precisa de uma execução. Tá? Então você pode dizer o seguinte, meu caro, o negócio, como o Jorge falou, o negócio existe, mas precisa ser melhorado. Sim. Como? Preciso de um orientador nos 2 dias da semana para estar lá junto à população, para estar lá ajudando da melhor forma possível com a orientação profissional. É uma intervenção, gente, uma intervenção maravilhosa. Tá? Você está trazendo um problema, você está solucionando ele de uma forma muito plausível. Está dizendo, vamos lá, vamos ajudar esse pessoal, né? E outro, pessoal, academia, nem todo mundo pode pagar, gente. Não é caro, não estou falando questão de preço, estou falando também questão de acessibilidade. Né? O Brasil, por exemplo, eu estava até brincando, né? Se você está discutindo num país a questão de que a maioria da população não pode pagar academia, a gente está falando de um país que é pobre. Porque, que país é esse que as pessoas não conseguem pagar uma academia? Bem-vindo ao Brasil, gente. Tá? Então isso é um problema também econômico, né? Ou seja, a economia também não permite. Imagina só um cara que recebe um salário mínimo e mora de aluguel. Vai dar o luxo a malhar? Não existe isso. É inconcebível. Bom, então presta atenção nessas questões, nessas discussões, que está muito aí ligado ao sedentarismo. Bom, e aí, Jorge, eu queria só ler aqui com os meninos a questão de uma intervenção que é muito bacana. Tá? Eu queria só que você prestasse atenção no seguinte. Nessa parte aqui, resquícios de intervenção, tá? As políticas públicas,
de atividade física e saúde têm evidenciado a necessidade de se praticar mais exercícios. Fato. As campanhas seguem tentando agitar os indivíduos. A despeito das comunicações, ainda faltam estruturas nas cidades. Se lá em Fortaleza eu estou dizendo que tem uma academia dessa na Aldeota, a Aldeota é bairro elite. Eu quero ver se isso tem na Parangaba, se isso tem lá na Serrinha, se isso tem lá no Bom Jardim. Aí eu quero ver. Se tiver, é muito raro e enfim. Também para não ser injusto, né? Mesmo as escolas, gente, como possíveis espaços privilegiados para a iniciação dos sujeitos às práticas e atividades, isso é verdade. Tem gente que nunca praticou um esporte na vida. Entrou na escola, conheceu lá um futsal, conheceu um vôlei, um basquete, por aí vai. Estão restritas, quando muito, as quadras de futsal, vôlei, basquete, estão lá fechadas, estão lá proibidas, e por aí vai, como forma de punição aos alunos, né? Tem muito isso. Nas periferias ou em regiões menos privilegiadas, faltam espaços públicos. A questão é que não tem academia, a questão é que não tem espaço para ter academia. A praça é toda destruída, e por aí vai. Para a prática de atividades. De que política se está falando, né? Política pública. A política que chega na área marginalizada, a política que atende todo cidadão, né, como aquele direito fundamental de ter acesso à educação, ao lazer, ao esporte. A gente está citando de novo a Constituição de 88, lá, artigo 5º dos direitos fundamentais. Bom? E cada vez eu acho que se torna mais necessário essa intervenção do governo, já que, tipo assim, antes era muito mais fácil as pessoas estarem na rua jogando, brincando, esse próprio acesso aos esportes era muito maior, mesmo que fosse de forma adaptada, sei lá, da sua forma lá com uma bola, nem fosse uma bola de meia. Hoje em dia a gente não vê isso muito, então cada vez mais a tecnologia está tomando esse lugar. E eu lembro até do filme do Wall-E, né, que quando eles voltam lá, não sei se é bem outro planeta, e tá todo mundo sentado, todo mundo gordo, né, porque ninguém se movimenta. Tipo, a tecnologia vai... Dá uma ajudinha também, né? Mas será que realmente essa ajuda, para onde que essa ajuda está nos levando, né? Pensar nisso. E aí, Milzeiro, a gente, só para encerrar, Milzeiro, rapidão, dá uma olhadinha nessa parte em que o Herbert Alisson vai dar uma lida nos conceitos do Giddens, que é o da aceitação pragmática, né? Do otimismo sustentado, do engajamento radical e do pessimismo cínico. São conceitos bem simples de se entender. Dá uma olhada lá no Giddens. Dá uma olhada mesmo, um livrinho legal mesmo, para você enriquecer mesmo, né, a questão sobre a discussão sobre o sedentarismo e sobre as problemáticas, ou a problemática em si que esse conceito acarreta na contemporaneidade no Brasil em especial, e como isso está ligado a diversos problemas sociais, problemas de saúde pública, problemas do sujeito, problemas existenciais mesmo. Então a gente traz nessa semana um tema que você consiga pensar e pensar bastante sobre diversas coisas. Agora, tu falou que ia falar sobre o South Park, alguma coisa? Ah, sim. A questão, Milzeiro, do South Park, se você é fã, você vai lembrar de um episódio, não lembro agora o nome do episódio, mas um episódio em que existe uma menina lá na escola, tá? E aí os meninos dizem que ela é muito feia, que ela não é gostosa, que ela não sei o que, aquela coisa toda. E é muito bacana porque o South Park tem essa mensagem, né? E aí do nada, uma amiga dela mostra que essa coisa do corpo perfeito, da beleza absoluta, ela não existe. Aí ela mostra o seguinte: vocês estão dizendo que a menina é feia, deixa eu fazer uma coisa com vocês. Ela pega uma foto da menina, coloca no Photoshop, transforma ela numa gata, uma coisa, sabe, uma coisa perfeita, né, digamos assim, padronizada, e aí os meninos passam a olhar apenas para a imagem. E aí a estupidez do preconceito, da gordofobia, está ligada a isso. Os meninos não conseguem mais olhar para a menina. E eles passam a achar que a foto é ela. Então eles começam a idolatrar a imagem. Então fica essa mensagem, né, que a gordofobia acarreta nesses problemas, que também não está ligado só ao problema de quem sofre, mas também de quem pratica. Porque é uma atitude estúpida, né? Ou seja, e aí o South Park traz essa mensagem justamente. E é a menina que faz o Photoshop, ela vem só passar a mensagem do seguinte: tudo é construção. Tá? Vocês estão dizendo que a menina é desse jeito, eu venho aqui e coloco uma bunda grande nela, coloca uns seios grandes e ela se transforma. Isso aqui é construído, da mesma forma que o preconceito também é. E da mesma forma que ele é construído, ele também pode ser desconstruído. Então fica também essa alusão, né? E aí você fica de boa, se você assistir South Park, talvez você vá lembrar, tá? Já é isso, né? Pega fogo, vai chegando ao fim.
A gente fica aqui massa demais, agradecido por você estar aí do outro lado nos assistindo. A gente espera demais que você assista. E aí depois comente no privado, né? E se liga, a gente vai estar entrando também, né, Jorge, em contato com algumas pessoas para estar conversando sobre redação. A gente vai estar voltando ao ativo, de certa forma, com as consultorias individuais. Então, era isso, um abraço carinhoso. Estudem, gente, estudem que o negócio não é brincadeira, tá? Fomos! Valeu! Valeu!